Bom, como eu falei no vídeo anterior, eu tive que passar por várias dificuldades até encontrar um método. E quando eu encontrei o método, eu comecei a estudar a fundo sobre ele, ensinei as pessoas para ver o resultado delas. E durante esse processo eu também estudei sobre essas pessoas que aprenderam o método e aplicaram. E eu consegui tirar alguns hábitos, alguns erros também, de pessoas que iniciam na modelagem, acabam pegando alguns erros e transformando isso em hábitos. Isso faz com que o escultor não consiga dar o segundo passo futuramente. É o que lá na frente talvez prejudique ele. E é o que eu também estava fazendo, porque eu consegui conectar os pontos que eu também estava fazendo errado, que eu também estava atraindo, pegando hábitos ruins para minha escultura, tá? Então eu vou aqui mostrar 5 erros para você evitar ele desde agora. Se já virou um hábito, você consegue tirar, basta você identificar que você está tendo isso e começar a adotar um novo hábito. Vamos para o erro número 1, que é não pegar referências suficientes e não imprimir na escala que será reproduzida. Geralmente os escultores começam a modelar sem referência, acreditam que não precisa de muita referência, né? Ou às vezes dá uma certa preguicinha. Quando a gente começa a descobrir que precisa de referência, a gente meio que deixa isso de lado porque acha que não é muito importante e usa as imagens no celular, no computador, e por não imprimir as imagens acaba não conseguindo trabalhar com a escala, né? Geralmente o escultor iniciante nem trabalha com escala, né? Ele vai descobrir a escala logo depois. Ter as referências em mão na escala certa é a primeira coisa que você precisa fazer para construir uma escultura, tá? É uma das partes mais importantes, fazer a pesquisa de referência e imprimir, para você ter elas em mãos. E claro, você vai utilizar elas no computador, tá? Porque essas referências que você imprimir, ela pode ser até preto e branco, não tem problema. Porque os detalhamentos mesmo, você vai ver no computador ou no celular, né? Porque aí no computador tu consegue dar o zoom, né? No celular também tu consegue dar um zoom. Na foto impressa é realmente para te acostumar o teu cérebro naquela escala, para te reproduzir ela da melhor forma possível, tá? Vamos então lá para o número 2, né? Para o erro número 2, que é dar pouca importância para a construção inicial, formato base das coisas. Tudo se resume em formato base. Geralmente tudo é calculado, medido, e a construção inicial é a segunda coisa mais importante de uma escultura. Quando você trabalha com um biscuit, você tem alguns motivos a mais para se importar com essa construção inicial. Mas pensa comigo aqui agora. Um edifício, para ser construído, ele precisa ter uma estrutura muito forte e muito bem calculada. Porque no fim da construção, o prédio ao todo, ele precisa ficar correto. E se começar com as medidas incorretas, depois o problema dessa medição fica cada vez pior. Imagina no início da construção eles erram a medida e no final, quando eles vão colocar azulejo em alguma peça, vai sobrar azulejo ou vai faltar ou vai ficar aquele quadrado errado. Não sei quem trabalhou já com construção, mas tem algumas paredes que ficam tortas e faz com que os azulejos não se encaixem, né? Eles têm que fazer vários recortes para conseguir colocar o azulejo ali e não ficar com a aparência torta, né? Então isso foi por causa de um errinho bem pequeno lá na construção inicial que se resulta a um erro bem grande no final do trabalho, né? Na conclusão ao todo. E com o biscuit isso acontece exatamente assim. Quando tu erra a construção inicial, o formato base, o seu personagem ele pode ficar torto visivelmente ou ele pode ficar torto daqui 1 semana, 2 semanas, tá? Porque o biscuit ele se adapta ao formato que você colocou embaixo. Então, por exemplo, se você fez um formato base de rosto torto,
Talvez o teu rosto não fique torto no início, né, porque tu cuidou isso, só que depois de uma semana ou 2 semanas, depois durante a secagem, o seu rosto ele vai entortando conforme aquela base, formato base que tu colocou embaixo. Por isso que é muito importante cuidar da construção inicial e do formato base das coisas. Erro número 3, por focar no eu e não na peça, passa a não observar da forma correta. O que eu quero dizer com focar no eu e não na peça? Bom, quando o escultor começa a modelar e a escultura não começa a dar certo, começa a ficar meio feia ou começa a ficar difícil, o escultor começa a focar no eu, já não é mais a escultura. Como assim focar no eu? O escultor começa a dizer: eu não consigo, eu não sei fazer, eu não nasci para isso, eu preciso terminar isso, eu preciso entregar logo para o meu cliente. E focar no eu desfoca da escultura, faz com que você não consiga observar a imagem, observar a escultura da forma correta. Isso acontece porque você não observa a sua peça da forma correta desde o início. Geralmente o escultor não aprende a observar, porque isso realmente eu nunca vi nenhum vídeo ensinando a observar uma escultura, a observar as imagens e como utilizar essas imagens. Então acredito que isso é bem normal acontecer, mas a gente precisa começar a mudar isso, começar a perceber as coisas e desligar o eu. Tem que ligar somente a sua mão, o seu cérebro. Desliga o eu. Não existe o eu não consigo, eu não posso, não existe. Existe ali uma escultura onde está no ponto A que tu quer chegar no ponto B, né? Existe uma escultura que está em processo que você precisa finalizar ela. Só isso existe. E você quer um resultado tal e é nisso que precisa focar. Não foca em ti, não foca nos problemas de casa, não foca nos barulhos, tenta colocar uma música para te se concentrar. Então vamos lá para o número 4, que o erro número 4 já é a pressa, tá? O escultor não só iniciante, mas os escultores em geral do biscuit, eles têm muita pressa. Eu acho que é muito comum no biscuit, porque o biscuit ele já seca um pouco rápido, então ele dá aquela impressão de que você tem que modelar rápido, porque senão vai secar e você vai perder a oportunidade de modelar. E o escultor iniciante, por ele estar com essa ansiedade, gosta muito de modelar e está empolgado para aprender, ele acaba tendo essa empolgação e quer ter pressa para passar para a área da cabeça, quer ter pressa para passar a fazer a musculatura do personagem, quer fazer aquela parte legal da modelagem, quer depois fazer a pintura, tá louco para fazer a pintura, tá louco para finalizar e não cuida essa ansiedade, essa pressa, tá? Tem esse lado, que é muito boa, é fácil de controlar, né? É fácil de controlar. Porém, tem aquele outro lado do biscuit, que as pessoas acham que tem que terminar uma escultura num dia, né, ou em algumas horas, para conseguir ter lucro, né? E geralmente faz anos que o biscuit trabalha dessa forma, que ele precisa terminar um noivinho realista num dia, precisa terminar um noivinho realista na hora, para conseguir dar lucro, porque geralmente eram cobrado muito barato as esculturas em biscuit, né? Agora tá mudando muito, a galera tá conseguindo desenvolver bastante um preço legal. E essa pressa, ela incomoda muito e prejudica muito a escultura, porque a escultura, ela é demorada sim. Um rosto, eu levo em média 2 dias para terminar um rosto, né? Para terminar um rosto ao todo. Aí mais o corpo, ao total fica 5 dias. Tá? 5 a 7 dias. Só que eu também cobro um preço bem legal para conseguir trabalhar durante 7 dias tranquilamente, sem pressa, para entregar um resultado bonito para o cliente. Meu cliente entende. E na verdade meus clientes até acham que eu trabalho muito rápido, né? Então eu acabo até trabalhando 10 dias, sei lá. Agora eu nem tô pegando mais encomenda. Mas é importante que você cuide essa pressa, essa ansiedade, para não te prejudicar a terminar uma peça logo, porque o importante é que você consiga
passar todo o que você está vendo numa foto, conseguir masterizar isso para a escultura. Erro número 5, não investe na sua arte, coloca como segundo lugar, segundo plano ou deixa para depois. Esse é um conteúdo bem delicado, pois se você quer viver de arte, da escultura, você precisa ver a sua arte como uma empresa, como um empreendimento. E todo empreendimento é necessário um investimento, né? Não é um investimento só hoje, só agora, é um investimento que tu vai fazendo para conseguir chegar no sucesso, para conseguir chegar onde você quer chegar. Então o empreendedor artístico, ele precisa enxergar o ateliê dele como um escritório ou como uma empresa, uma firma ou digamos um ambiente de trabalho ali. Assim como o empreendimento, né, como o empresário investe em equipamentos para melhorar o seu produto, você também precisa investir em equipamentos para melhorar a sua escultura. E isso não é da noite para o dia. Conforme você vai tendo condições e vai tendo resultado, vai tendo lucros, você precisa pegar uma parte do seu lucro, né, dos seus ganhos, para investir, seja em uma nova ferramenta, em uma câmera fotográfica para você tirar as fotos melhores e conseguir representar melhor as suas esculturas nas mídias sociais. Se você não tem uma sala para te trabalhar, construir uma sala de repente na tua casa. E quando eu falo de investimento, eu não falo só de investimentos em coisas materiais, em ferramentas, em mesas, salas. Isso é uma parte muito importante, mas eu acho que o mais importante é o conhecimento. Você investir em conhecimento. Os grandes empresários, eles investem muito em conhecimento. Eles chamam consultores para dar consultoria na sua empresa. Eles pedem para um consultor de marketing ir lá na empresa, ver o que ele está fazendo de errado, o porquê que está vendendo pouco, o que ele tem que fazer. Ele investe em viagem para o exterior, para conversar com novos empreendedores, para ter novas ideias. Ele investe bastante em trazer um conhecimento para conseguir melhorar a sua empresa. E o escultor, o artista, não existe uma faculdade para escultura e tal, mas existe livros, existe e-books, existe cursos, existe bastante coisa que a gente pode investir sim, para a gente adquirir cada vez mais conhecimento, para a gente estudar o que os artistas antigos faziam, compra um livro, sei lá, do Michelangelo. Eu tô para comprar agora alguns livros também do Michelangelo, eu quero comprar o livro do Van Gogh também, eu quero começar a ter mais estudos sobre eles, e isso é um investimento em conhecimento que vai agregar muito para minhas esculturas. Eu já falei em lives, em outros vídeos, que só ferramenta caras não adianta de nada se você não tem uma mente inteligente o bastante para conseguir utilizar aquelas ferramentas, né? Não adianta você ter um óculos de lupa se você não sabe o que você precisa ver através daquele óculos de lupa, né? Não adianta você ter um óculos super bom, bem caro, de cento e poucos reais, 300, 400, 500, tem óculos até de 500 reais, e não adianta você ter eles se você não sabe observar a peça. E para você aprender a observar a peça, você precisa de conhecimento. Então, a mente inteligente, ela é muito mais valiosa do que as ferramentas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você modela por horas, tá, uma escultura bem difícil, o que cansa mais? Os teus olhos e a tua mente ou as tuas mãos? O que cansa mais? Provavelmente você vai falar que é a sua mente, com certeza, porque imagina você estar horas ali fazendo a mesma coisa, cuidando, observando e usando óculos. O óculos dói muito a cabeça. Imagina isso cansa muito psicologicamente. E é por isso que eu também falo para a pessoa não trabalhar durante 3 horas, 4 horas, 5 horas direto. Trabalha 1 hora, 2 horas, sai, descansa por uns 20 minutos, mais ou menos, 30 minutos, come alguma coisa, aí sim você volta, porque aí a sua mente já descansou um pouquinho, consegue trabalhar mais um pouco, né?
Muitas pessoas que estão assistindo aqui a minissérie e não me conhecem muito bem, perguntaram se eu tenho algum curso ou se eu vendo algum livro, se eu já escrevi meu livro que eu falei no primeiro vídeo. Meu livro eu ainda estou escrevendo, não estou conseguindo escrever ultimamente. E eu tenho sim um curso, que ele é meu único curso, tá? Ele é um curso completo de realismo, onde eu ensino a modelar um homem e uma mulher, que é o Tony Stark e a Pepper. E eu modelo em 3 fases: fase adulta, adolescente e bebê. O adolescente eu vou estar usando os personagens do Harry Potter, e bebê ainda eu não sei, né? O bebê vai ser um bebê normal, eu acho, um bebê comum, tá? Porque essa parte eu não gravei ainda do bebê. E também daí tem a parte de vestimenta, cabelo. Eu ensino 2 técnicas de cabelo: cabelo modelado ou cabelo implantado, textura de vestimenta, pintura com pincel, pintura com aerógrafo. Então eu ensino bastante coisa nesse curso, é um curso completo. E é só esse curso que eu vendo. Eu vendo 1 ou 2 vezes ao ano, e eu vendo geralmente no início do ano e depois lá pro final do ano, tá? É mais ou menos essas datas. Mas no início do ano eu vendo e depois eu passo só a gravar, e daí eu faço workshops pra galera, faço vídeo pro YouTube e assim vai indo, porque eu não pego encomenda, né? Eu vivo só dessa forma, então o que me mantém é esse curso pago. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre esse curso, fica tranquilo que dia 5 eu vou explicar direitinho tudo o que vai ter nele e como que você pode conseguir se cadastrar nesse curso, tá? Mas vamos focar agora aqui nessa minissérie. Eu preparei uns exercícios bem legais que vão ampliar um pouquinho a tua percepção visual. Eu quero mostrar aqui sobre percepção visual, sobre o método VRM, eu vou me aprofundar agora, pra gente começar a ter um pouquinho desse insight muito legal de escultura, que eu não vejo ninguém ainda falando sobre isso, e eu acho que é uma das coisas mais importantes na escultura, tá bom? A modelagem, eu dividi ele em 3 conjuntos de ações que são feitos inconscientemente, em que eu resolvi chamar ele de método VRM, dividido em visualizar, redimensionar e masterizar. Esse conjunto de ações, quando a gente descobre, quando a gente toma consciência, a gente consegue potencializar ele para conseguir fazer um conjunto de ações ainda melhor na nossa mente. Essa melhora, ela é construída. Cada vez que você entende mais sobre esse método, mais você consegue potencializar esse método. Então vamos para a ação 1, que é visualizar. A visualização, ela consiste em você visualizar da forma correta e observar da forma correta. Lembra que a observação é uma dos erros comuns, pois quando a gente toca nesse erro, que é a parte inicial de um conjunto de ação de modelagem, a gente começa a ter um conjunto bagunçado, um conjunto ruim. Então visualizar é a primeira ação que a gente tem em construir uma modelagem, em construir um personagem. A parte visualizar, ela consiste em você saber o que é sombra, o que é luz, o que é volume, o que a sombra está me dizendo ali, conseguir ter uma leitura visual muito boa. Esse processo de comparação, ele é como se fosse um jogo de erro e acerto, tá? O que está errado e o que está certo. Por isso que é interessante que você anote isso, para você nunca esquecer. Porque quanto mais você aprender sobre isso, mais você vai melhorar, ok? Vamos lá para a segunda ação dos conjuntos de ação, que é redimensionar. Isso acontece logo quando a gente começa a observar da forma correta. Quando a gente observa, quando a gente visualiza da forma correta, a gente começa a redimensionar essa modelagem, essa escultura na nossa mente. A nossa mente, ela começa a entender, começa a ter informações suficientes para conseguir redimensionar ela. Quando a gente tem uma imagem apenas em 2D, a gente não consegue redimensionar ela na nossa mente. A gente não consegue ver o que tem da lateral, o que tem no perfil desse personagem e o que tem na parte de trás. A gente não tem uma visão geral do personagem de todos os lados. Então, o visualizar é muito importante. A gente visualizar da forma correta, ter todas as imagens, conseguir
redimensionar a peça, para a gente visualizar, para a gente conseguir redimensionar isso não só nas imagens, redimensionar isso na nossa mente. A gente precisa redimensionar ele primeiro, construir a escultura primeiramente na nossa mente, tá? Isso faz com que você consiga passar as informações corretas para as mãos, que a gente vai lá para a terceira ação do nosso conjunto de ações, que é masterizar. Masterizar é você colocar em prática, produzir, ter uma produção de algo, tá? Masterizar é isso, você conseguir transformar uma ideia em material. Isso significa masterizar, ok? É você pensar em uma lâmpada e você conseguir construir uma lâmpada. É você pensar em um teclado e construir um teclado. Isso significa masterizar, tá? E para você masterizar algo que você queira fazer, primeiro começa lá na primeira ação, que é visualizar. Você aprende a visualizar da forma correta. Depois você consegue redimensionar ela na sua mente, construir primeiramente na nossa mente, e depois a gente começa a masterizar. E para masterizar vem a técnica mesmo, tá? A masterização vem a parte da prática. Você precisa praticar aquilo que o teu cérebro está te dizendo. É como se você aprendesse a ler e a escrever. Você entende o alfabeto, começa a entender as letras, começa a ver o formato da letra, e aí basta você treinar, escrever para sua letra melhorar, certo? Porque logo quando a gente começa a escrever, a letra fica feia, fica meio errada, o A fica parecendo com o O B nem parece um B, o F a gente faz com a perna errada. Então depois que a gente vai masterizando aquilo, a gente vai treinando, aquela letra vai ficando mais bonita. E a mesma coisa acontece com a escultura, tá? Lembra aqueles jogos de 7 erros, aqueles jogos de encontrar as palavras, aquele caça-palavra? Eu consegui fazer um exercício muito legal para você fazer todos os dias, tá? Para você evoluir todos os dias, porque quanto mais você faz caça-palavra, mais rápido você fica, certo? Quanto mais você faz 7 erros, melhor você fica em achar os erros. Então, quando a gente tem um exercício para isso, para esculpir, mais você vai conseguir evoluir. Vai ser muito legal, muito bacana, e logo eu vou mostrar os exercícios, beleza? Um exercício que vocês podem fazer não só agora, mas podem fazer todos os dias, é pegar duas imagens. Uma imagem é de uma pessoa real e outra imagem é de uma escultura. Pode ser uma escultura 3D, pode ser tanto faz, pode ser a Viúva Negra, pode ser Homem-Aranha, pode ser Tony Stark, mas tem que ser duas imagens com a mesmo alinhamento, mesmo lado, de uma pessoa realista, né, uma foto real, e uma escultura, seja em 3D ou seja uma modelagem tradicional, tá? Para quê? O que você vai fazer com essas duas fotos? Você vai fazer o exercício de 7 erros, digamos assim, tá? Você vai visualizar tentando encontrar erros ou tentando encontrar semelhanças e diferenças dessa escultura, tá? Sem julgar, claro. Essa escultura aqui, não sei qual foi o escultor que fez, tá? É uma escultura em 3D, mas eu não estou julgando nem nada. É só questão de treino mesmo, e vendo as esculturas de outros escultores faz com que a gente aprenda muito. Então, fazendo esse exercício pelo menos alguns minutos durante o dia, vai ajudar muito você a aumentar a sua capacidade visual, porque o que faz a gente melhorar é a nossa prática contínua em ensinar o nosso cérebro a ter uma percepção visual melhor. E fazendo esse exercício, a gente vai conseguir melhorar a nossa percepção visual sem mesmo estar esculpindo, entende? Você pode fazer esse exercício e depois fazer um exercício de escultura,
que eu quero dar um exercício para você fazer uma modelagem a partir de outros vídeos. Não vai ser desse vídeo, mas eu quero dar um exercício, uma anatomia para você fazer. Talvez você já tenha feito, mas se você quiser fazer de novo, tranquilo, pode fazer, porque vai ajudar bastante a melhorar a sua modelagem, tá? Então vamos aqui visualizar. Quando o escultor começa a modelar, ele visualiza ao todo. E quando ele olha ao todo, tá legal, tá parecido, tá próximo. E isso não deixa o escultor evoluir. Por quê? Porque você só tem uma visão muito rasa daquilo que você está fazendo. As pessoas que estão de fora, elas visualizam criticando com muito mais força essa sua escultura. E a gente tem dois tipos de visualização, né? Basicamente, a gente visualiza ao todo o formato, todo o cálculo, ou então a gente visualiza por partes. Você tem que usar essas duas formas durante a modelagem. Como assim visualiza por partes, Leone? Bom, quando a gente está construindo, a gente visualiza ao todo. A gente faz toda a estrutura, faz todo o formato, né, o formato base. Provavelmente aqui ele estava nesse processo, ele não finalizou ainda, mas eu peguei aqui para exemplo, tá? Por exemplo, a gente está olhando uma visão total, ok? Olhando aqui, visão total, fiz a proporção, ok, tá certo. E agora, quando a gente passa a olhar por parte, a gente começa a olhar a distância de um olho para o outro, a distância de um olho para o outro, a distância do nariz para a boca, a distância da boca para o queixo. Tudo isso a gente começa a fazer por partes, com cuidado, né? E eu quero fazer esse exercício com vocês, tá? Se a gente olhar o nariz, tá? Aqui na aba do nariz, olhar essa aba do nariz da escultura com esse aqui, você acha que tá igual, tá diferente? Talvez não dê para ver direitinho aí, mas se tu observar essas duas fotos, aqui ficou meio grosso, tá? Tá meio grosso essa aba do nariz, e aqui tá um pouco mais fino. Ele tem um nariz um pouco mais fininho. E aqui, a ponta dele, talvez seja também a iluminação. Aí vem a questão da iluminação. A iluminação aqui está vindo de lado, a iluminação aqui está vindo de cima. Pode ser que isso prejudique um pouco a nossa percepção visual aqui, mas vamos fazer de conta que a iluminação está igual, tá? Só para a gente fazer esse exercício. Vamos lá, na boca. Esse formato de boca está igual a esse formato? Você vai perceber que não. Essa parte superior, ela tá bem curvada, tá bem com uma silhueta bem forte, e essa aqui não, ela é uma silhueta mais leve, né, mais suave. Essas covinhas aqui, ó, elas são tão fortes assim ou não aqui no real, no rosto real dele? Se for analisar, não, né, ele não é tão forçado assim, não é tão brusco, né? Provavelmente aqui ele estava em construção, daí a gente reforça mesmo para conseguir melhorar. Aqui o queixo ele é assim tão para dentro, tão curtinho, ou ele é um queixo maior? Aqui já é uma questão de também mandíbula, tá? Não é só o queixo aqui ele é maior, um pouco mais para baixo, tá? Só que a mandíbula também, ele acompanha um pouco, tá? Vamos fazer de conta que a luz tá igual, tá? Esse osso zigomático, esse músculo zigomático, ele tá igual à nossa referência. Se notem que foi bem reforçado isso aqui, né? Foi bem puxado para fora e bem inclinado para dentro. Então ele tá bem diferente, né? O osso zigomático. E essa têmpora, ela tá igual aqui, tá diferente. Isso que é observar por partes, observar cada canto, cada centímetro e comparar com a referência, tá? A gente vai perceber que essa têmpora tá bem reforçada para dentro e essa aqui não é tanto para dentro. Ele tem essas curvaturas, porém não é tão brusca assim, né?
Quando a gente olha cantinho por cantinho e pá, começa a comparar, olha pra cá, vai olhando, troca, vai fazendo essa troca de olhar. Tu consegue perceber muita coisa. E isso demora às vezes pra gente perceber, tá? Eu sei que essa escultura, tá? Deixar bem claro aqui, eu sei que essa escultura ainda estava em andamento, tá? Só pela textura, sei que ela estava em andamento e provavelmente é uma versão um pouquinho mais robusta, tá? Então eu só peguei essas duas imagens porque eu vou conseguir mostrar para vocês o que eu quero dizer, tá? Então a gente começa a comparar, tá? E é interessante que as imagens estejam impressas para você colocar elas perto uma da outra. Assim como estão as duas, ó. Você consegue comparar bem pertinho uma da outra. Se a imagem estiver muito longe, talvez você esqueça de algumas informações quando for levar essa informação até a sua escultura. Digamos que tu tá olhando só no computador as imagens, certo? Só que o computador está um pouco longe de você. Aí tá do lado esquerdo e a sua escultura está do lado direito. Quando você precisar de uma informação da foto, você vai olhar para o lado esquerdo e depois vai olhar para o lado direito, né, para a sua escultura. Isso faz com que a sua memória fotográfica ela fique fraca. Nesse momento, nesse exato momento que o teu rosto está virando para a sua escultura, você já perdeu a informação. Então, por isso que é interessante as fotos ficarem exatamente de frente para você e você apenas girar o olho. Quanto menos esforço você fizer para olhar a escultura, para olhar as imagens, melhor, porque aí você não vai perder tanta informação até você chegar e olhar a sua escultura, tá? Imagina, digamos que você, quando você era criança, provavelmente já aconteceu contigo, tá? Comigo acontecia muito. A minha mãe me mandava ir no mercado e pedia, às vezes, 5 coisas, né? Um arroz, um feijão, um açúcar, um sal e um cigarro, né? Pedia 5 coisas. E o mercado tinha umas 5 quadras, 3 quadras. E até eu chegar lá, eu sempre esquecia de alguma coisa. Ou era do arroz, ou era do açúcar, ou era do cigarro. Alguma coisinha eu esquecia. Eu chegava lá e eu não lembrava. A mesma coisa acontece com a escultura. Pelo tempo que você leva para bater um olho numa foto e levar ele até a escultura, esse tempo ele faz com que a gente esqueça algumas informações. Então por isso que é importante que essas imagens estejam o mais próximo possível de você, para que você colha a informação necessária naquele momento que você precisa. Quando é, por exemplo, ruga, textura, semelhança, isso é mais delicado ainda. É mais fácil da gente esquecer essas informaçõezinhas de uma ruguinha, de uma expressãozinha. Isso é muito fácil de se perder essa informação se a gente não cuidar, não ter cuidado com a nossa percepção visual. E se a gente está escutando uma música barulhenta, ou a gente está conversando com outras pessoas, ou a gente fica se distraindo com outras coisas, é certo que a sua escultura não vai ficar boa, ou não vai ficar semelhante ao que você quer. Então o importante é você sentar na cadeira, ter todas as imagens ali na tua área de trabalho, para você conseguir ter uma boa visualização, uma boa concentração, ter um lugar calmo para você conseguir fazer isso, tá? Então é interessante que você faça esse exercício pelo menos uma vez ao dia, tá? Para te evoluir essa questão da visualização, porque é a parte inicial, é o processo mais importante durante a escultura, porque sem visualização correta a gente não tem uma redimensionação. Nem sei se existe essa palavra, mas a gente não consegue redimensionar direito algo que a gente não viu direito. E a gente não consegue masterizar perfeitamente aquilo que a gente não redimensionou. Então precisa ter esse conjunto de ação realmente alinhada para ser potencializada, tá? E quanto mais a gente visualiza com calma, melhor a gente redimensiona. E melhor a gente redimensionando, melhor a gente vai masterizar. Então conseguindo entender que esse processo é tão inteligente. O nosso cérebro é muito inteligente. Então eu sei que todos são capazes de esculpir e modelar. O que precisa é entender esse processo, esse conjunto de ações e conseguir
treinar cada uma delas. Eu estou mostrando agora um processo que leva anos para você descobrir esse processo. E eu tive a consciência de encontrar esse processo, esse método. Então, se você colocar em prática hoje isso, começar a mudar a sua percepção visual, hoje, eu tenho certeza que você vai levar muito menos tempo para aprender algo, para evoluir. Então, aproveita o máximo dessa informação, reveja o vídeo quando quiser, para você pegar os detalhes e realmente entrar na sua mente e você conseguir melhorar em menos tempo, assim como eu fiz. O que eu quero que você entenda é que você é capaz de fazer qualquer coisa sozinho, qualquer personagem sozinho. Basta você entender esse método e colocar ele em prática. Colocar esse conjunto de ações nas suas esculturas, colocar ele em prática, porque quando a gente utiliza molde, quando a gente utiliza passo a passo, ele faz com que a gente não utilize esse processo, esse método VRM. É simples. Quando você utiliza um molde, você precisa visualizar alguma coisa, você não precisa visualizar nada, porque ele já sai a peça pronta. Ela já sai masterizada. O molde, ele exclui duas ações mais importantes para você evoluir na modelagem, que é a ação de visualizar e a ação de redimensionar na sua mente. Imagina você utilizar molde por 10 anos. Jamais você vai entender como visualizar uma imagem e como redimensionar ela na sua mente. Nesse vídeo que eu estou mostrando aqui, exatamente esse vídeo, eu mostro uma forma de você fazer personagens de uma forma livre e com autonomia. Esse vídeo ele vai estar disponível para você no botão aqui embaixo. Você vai poder utilizar ele para treinar esse conjunto de ações, esse método VRM. Mas que fique bem claro, quando você encurta as ações, quando você acha um processo curto e rápido, que é no caso do molde e do passo a passo, você acaba se prejudicando em não treinar essas duas ações mais importantes na escultura, que é visualizar e redimensionar. Então por isso que eu acredito de verdade que você é capaz de fazer qualquer escultura. Basta você treinar esse método, treinar esse conjunto de ações, colocar em prática o teu cérebro, fazer com que o teu cérebro comece a engrenar, comece realmente a modelar da forma correta, né? Enquanto você não treinar o teu cérebro para modelar, ele nunca vai modelar algo sozinho. Pensa nisso. Então agora eu quero ouvir de vocês, dessa comunidade, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desse conjunto de ações. E se possível deixe nos comentários aqui o que você achou, ou se quiser me mandar no privado também. Eu sei que demora um pouco para responder lá, mas eu vou responder assim que possível. Então eu te espero no próximo vídeo. Tchau!